aqui, ó, na prática, alguns exemplos aqui de quem plantou e o que a pessoa colheu. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 10. E o versículo vai ser o de número 38. Lucas 10, 38. Vamos lá? Olha o que ele está dizendo aí, ó. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua... Ela fez uma escolha, sim ou não? Qual foi a escolha? De tirar um tempo, de se programar e recebê-lo em sua casa. Aí continua o texto. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia o quê? Ouvia a sua palavra. Agora, olha que coisa interessante. A sua irmã também fez uma escolha. E continua o texto de número 40. Olha o que diz o texto. Marta, porém, andava distraída em muitos afazeres. Então, olha que coisa interessante aqui. Ela fez a escolha de receber Jesus, mas não continuou fazendo as escolhas de fazer o quê? De ouvir a sua palavra. Então, tudo que eu ensinei aqui, tudo que nós ouvimos até agora, foi Deus fazendo o quê? Nos ensinando que nós temos que fazer o quê? Saber fazer as boas escolhas. Jesus está lá. Tem, porém, contra ti. Escolhe, pois. O que Deus falou? Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, isso. Então, a palavra de Deus sempre nos ensinando. Deus, na sua palavra, nos ajudando a fazer as boas escolhas. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Marta, a Maria escolheu assentar aos pés de Jesus para receber a sua palavra. Enquanto Marta ficou andando distraída. Qual foi a colheita disso? Qual foi a colheita disso? A colheita está ali, ó. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. Primeira coisa, simplesmente ela foi até o Senhor e interrompeu aquilo que Jesus estava fazendo. Ela interrompeu. Segunda coisa que ela fez ali, pessoal, ela gerou o quê? Um sentimento de conflito, de confusão. Ela quis armar uma confusão ali naquele momento. Ela quis simplesmente causar contenda, discórdia. E tudo isso, causador de contenda, causador de discórdia, são pessoas que plantam na carne. Lembra lá? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Os que semeiam na carne, na corrupção, vai colher. Mas o que semeia no espírito, para a vida eterna. Ela simplesmente foi lá e a colheita dela foi o quê? Foi dissensão, foi discórdia, foi arrumar confusão, foi querer muitas vezes, né, fazer com que o conflito viesse a acontecer ali naquele momento. E aí Jesus já pega e já mostra para ela que a escolha que ela fez não pode também pegar, ela não pode querer muitas vezes culpar os outros, e aqui o que é a lição bonita, ela não pode, e aqui para nós também, nós não podemos culpar os outros pelas escolhas erradas que nós fazemos. Ninguém é culpado pela escolha errada que você fez. E muito menos Deus é culpado pela escolha que você fez. O texto está dizendo que Maria fez a escolha certa. Aí Jesus continua dizendo lá, ó, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então Jesus já foi dizendo, minha filha, está aqui, o resultado foi esse da sua escolha. Você escolheu isso e está aqui o resultado. Você escolheu viver dessa maneira, você escolheu estar desta forma, você escolheu estar ansiosa, você escolheu viver afadigada. Você escolheu realmente tentar fazer muitas coisas, e aí é onde está o problema. A gente busca querer resolver muitas coisas sozinhos, e esquece que nós temos um Deus poderoso que pode fazer por nós. E aí, o que Jesus continua dizendo? Olha lá, mas uma coisa só é necessária. Então o Senhor está dizendo que uma coisa só é necessária. E aí o que é bonito agora? E Maria escolheu a boa parte. Pronto, acabou. Então Deus quer, que eu quero dizer aqui, que Deus sabe verdadeiramente o que nós devemos escolher. Então, por que não chegar para Deus e ser humilde e dizer, Deus, nos ajude a fazer a escolha acertada? Deus, antes de tomar essa decisão, antes de fazer isso, antes de falar isso,
antes de pensar isso, antes de dizer isso, Senhor, me diga aqui, me ajude nessa escolha que eu devo fazer, para que amanhã eu não venha estar como? Ansiosa, afadigado, para que amanhã eu não venha estar como? Nervoso, chateado, revoltado. Então nós temos que pedir a ajuda do Senhor. Ele está aqui também nos ajudando hoje, através da sua palavra, através do Espírito Santo, nos dando a oportunidade de fazermos as escolhas que vão gerar benefícios na nossa vida. Então existem escolhas que vão fazer o quê? Que vão fazer bem e não vão fazer mal. E Jesus está dizendo aqui, Jesus está nos dando aqui uma luz, uma direção de como nós devemos fazer isso. Então ele diz, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu uma boa parte, a qual, e aí vem o que é bonito, pessoal, que existem escolhas que vão gerar um bem tão grande na nossa vida, ao ponto de que nem Satanás vai conseguir tirar de nós, arrancar de nós isso. Que o próprio Senhor Jesus está dizendo, a qual não lhe será o quê? A qual não lhe será tirado. É algo que o inimigo pode até tentar, mas não vai conseguir. É algo que vai ficar no nosso coração, que é a palavra do Senhor, que é a presença do Senhor na nossa vida. Então as escolhas que nós fazemos na direção do Senhor, lembra lá do versículo que nós lemos? Aí a gente pode recapitular, nós podemos recapitular o que Deus falou a respeito das escolhas. Vamos voltar só para recapitular para você entender? A primeira, Deuteronômio que nós lemos, vamos lá? Deuteronômio 30, verso 19, volta nele lá, ó. Deuteronômio 30, 19, você vai entender agora. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Aí o Senhor está dizendo aqui, ó. O que é que o Senhor está dizendo aqui, ó? O Senhor está dizendo que Ele nos aconselhou. Se escolhemos errado, a culpa não é de Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. Que a culpa não é dele. Não é? Deus não é o culpado por algo ter dado errado. Deus não é o culpado simplesmente pelas escolhas que você fez terem resultado de forma negativa. Então Ele está dizendo assim, tem porém contra ti hoje. Aí Ele diz que tenho proposto, e aí o que é bonito, eu tenho colocado diante de ti, eu tenho feito de tudo para que as suas escolhas sejam acertadas. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz aí, ó, tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí olha o finalzinho da parte lá, ó. Escolhe, Deus está dizendo, escolhe, pois o que, pessoal? A vida. Para o quê? Para que vivas, primeiro, para que você venha viver. Segundo, tu e a tua semente. Ou seja, para que toda a tua casa, para que toda a tua família, para que o teu lar desfrute do quê? Da vida plena que o Senhor tem. Para que não haja na tua casa o quê? O espírito de contenda, que naquele momento, mesmo Jesus estava lá, mesmo Jesus estando lá, Marta estava querendo o quê? Colocar simplesmente em evidência. Mesmo Jesus estando naquele lugar, Marta estava tentando causar o quê? Um desconforto. Está conseguindo entender agora? Aí onde muitas vezes a pessoa vai pegar e vai dizer assim, meu Deus, mas, ô Senhor, né? E às vezes a gente fica pensando, poxa, na casa do irmão, na casa da irmã, a minha casa, pois é, filho, mas nem todo mundo, não é porque Jesus está na sua casa através de você, que outras pessoas não vão querer dar lugar à carne. Quem está entendendo, diga amém. Então, mesmo Jesus estando lá, o inimigo vai muitas vezes usar alguém que não está o quê? Dando lugar ao Espírito Santo, mas está dando lugar à carne. Jesus estava lá, Marta estava lá o quê? Na direção da palavra e do Espírito Santo. Ou seja, Maria estava na direção do Espírito Santo e da palavra, da presença de Deus. Mas Marta estava longe. Marta estava longe. E foi naquele momento que o inimigo quis usá-la para fazer o quê? Causar uma contenda, uma dissensão, mesmo Jesus estando lá. Mesmo Jesus estando dentro daquela casa. Quem está conseguindo entender? Isso aqui é para mostrar para você tomar cuidado. Que às vezes o inimigo vai querer colocar na sua cabeça, diante de tudo isso que está acontecendo, não vale a pena ser crente nem ir para a igreja. Não está valendo a pena buscar a Deus, porque o meu casamento, porque o meu marido, porque o fulano, porque isso, porque aquilo, porque está acontecendo assim, porque está acontecendo assim, por causa disso, por causa daquilo. Quem está conseguindo entender, diga amém. Então as escolhas erradas da pessoa não é culpa sua e nem ela deve culpar você. Assim como você não deve culpar ninguém pelas suas escolhas e muito menos a Deus, a pessoa também que fez as escolhas erradas dela, ela não pode querer culpar você e muito menos a Deus. Então continue você como Maria, assentada aos pés do Senhor, da qual aquilo que você está recebendo
por mais que o diabo queira promover uma dissensão, uma confusão, não vai ser tirada de você. Ele não vai conseguir arrancar de você. Quem está entendendo, diga amém. Está conseguindo compreender isso? Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Segunda coisa que nós precisamos fazer, que Deus está nos ensinando. A primeira, nós vimos aqui. Deus nos mandou fazer o quê? Ele falou assim, ó, eu estou te aconselhando, hein? Escolhe a vida. É esse o meu conselho para você. Então, vamos dar ouvidos à voz do Senhor e fazer o que o Senhor nos manda. Segundo conselho está lá em Provérbios. Vamos lá, recapitulando, só isso aqui para você ver. Recapitulando, Provérbios 3:5. Recapitula aí. Confia em quem, pessoal? Opa, confia no Senhor. Faz a escolha acertada de confiar no que Deus está dizendo. Lembra o que Jesus falou para Maria, para Marta? Marta, você está ansiosa, afadigada com muitas coisas. Tua irmã escolheu a boa parte, por que você não fez que nem ela? Ou seja, ela não confiou no Senhor. Quem está entendendo? Ela não confiou. E às vezes isso pode estar acontecendo com muitos de nós. O Senhor está dentro da nossa casa, está do nosso lado, mas ainda assim não estamos confiando nele para as escolhas que nós estamos pretendendo fazer. Para as escolhas que nós queremos fazer, ainda estamos deixando o Senhor de lado. E isso não pode acontecer. Então ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E aí o bonito vem aqui agora. Confia no Senhor de todo o teu coração e o quê? E não te estribes no teu próprio o quê, pessoal? No teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie naquilo que você acha. Não se apoie nas escolhas pessoais suas, criadas por você, pensadas por você e tomadas por você. Cuidado, não se apoie nela. Antes de qualquer coisa, chega diante do Senhor. Fala com o Senhor, apresenta ao Senhor. E diga a Ele, Senhor, me dê força para saber muitas vezes abrir mão para escolher a sua. Para fazer o que o Senhor está dizendo. Porque Ele disse lá em Deuteronômio, te aconselho que escolhas. Escolhe agora isso aqui. Ah, não sei, Senhor. Ah, eu acho que não é bem por aí não, Senhor. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que eu vou fazer essa daqui, Senhor. Vamos tomar cuidado, hein? Para que isso não aconteça. Então, não se esquecer disso. Aí ele continua dizendo lá, vamos lá? Não se apoiar no nosso próprio entendimento. Versículo de número 6. O que é que ele diz no verso 6? Aí no 6 ele diz assim, ó. Reconhece. Aí a gente tem que reconhecer. Aí nós temos que pegar e reconhecer. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele vai fazer o quê? Aí vai acontecer isso aqui, pessoal. Aí aquele que estava torto, aí aquele que não estava dando certo, aí aquele que estava saindo meio, vai acontecer. Aí ele endireitará o quê? As tuas veredas. Quando você o reconhecer, ou seja, nos teus caminhos. O que seriam esses caminhos? São exatamente os planos, são exatamente as escolhas que você pretende fazer. São exatamente aquele que vem, sobe ao teu coração, aquele que vem à tua mente. Aí você precisa fazer essas escolhas. Ter o cuidado para não deixar isso acontecer. Aí indo mais uma vez, lá no Provérbios 2, né? Vamos lá no Provérbios 2, capítulo 2, volta no capítulo 2. Provérbios 2, versículo 11. Aí ele diz lá, ó, o bom siso te guardará. Olha aí, pessoal, a sabedoria. Aí a sabedoria te guardará. E a inteligência vai fazer o quê? Te conservará. Então são duas coisas muito importantes aqui, ó. Que o bom siso, ou seja, a sabedoria, ela vai guardar você. Sabedoria por quê? Porque você soube escolher aquilo que Deus colocou diante de você. Porque a sua escolha não foi pautada naquilo que você pensa, mas naquilo que Deus disse. Naquilo que Deus falou. Não naquilo que nós achamos, não nas experiências que nós temos. Aí eu poderia citar eu poderia aqui citar muitos exemplos de escolhas. Eu vou citar alguns para você entender, para nós não ficarmos só no caso aqui da Maria, não. Vamos, por exemplo, na escolha de Pedro. Pedro era um homem pescador, já experiente na área da pescaria. Jesus era apenas um carpinteiro, que mexia com o quê? Com madeira. Mas o texto diz, a Bíblia diz, que olha que coisa interessante. A Bíblia diz então que
Jesus chega para ele dizendo assim, ó, sobe, faze ao mar alto e lança a tua rede. E eles pegaram e disseram com muita educação, Pedro disse com muita educação, Senhor, mestre, nós trabalhamos a noite todinha e não pegamos nada. Mas porque mandas, aí olha a sabedoria, olha a inteligência, olha a sabedoria guardando, olha a inteligência protegendo o menino. Aí ele disse, por que manda, Senhor? Por que mandas? Eu vou lançar as redes. Pedro lança as redes. Qual foi o resultado? De uma noite inteira de pescaria, na experiência, na escolha que ele fez, não teve resultado. Mas em se render a uma orientação, a uma direção de Deus, em segundos, resultou o quê? Em um milagre extraordinário. Quem está conseguindo entender isso agora? E olha a sabedoria em ter obedecido a voz de Deus, porque ele disse sim, porque ele obedeceu o que o Senhor falou, o milagre foi lá e aconteceu. O milagre foi lá e aconteceu. Porque ele escolheu o quê? Fazer aquilo que Deus havia dito, aquilo que o Senhor havia mandado, aquilo, a escolha do Senhor. O amigo, a nossa escolha agora não é ir para casa e ficar lamentando porque a noite foi perdida. Amigo, a nossa escolha agora não é ficar chorando leite derramado, não. A nossa escolha agora é arregaçar a manga e continuar firme e vamos agora. Não, mas agora não é a hora. Não, agora é o momento. Pedro, faz isso. Senhor, mas a noite toda eu fiz e não deu certo, então, mas faz agora. Agora é a hora. Agora é o momento de se fazer. E porque Pedro fez, obedecendo o quê? Fazendo a escolha, aquilo que o Senhor havia dito, olha, eu te aconselho que escolha. Pedro, agora, escolhe fazer isso agora. E Pedro, Senhor, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Eu vou fazer essa escolha. Pedro fez e a bênção veio. Querido, é isso que nós precisamos. É exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Que assim como Maria, assim como Pedro e como muitos outros que eu poderia aqui fazer uma lista, a lista que eu poderia fazer aqui para vocês é muito grande. Eu poderia, por exemplo, eu poderia citar aqui o caso da mulher que Deus escolheu. Olha que coisa interessante, olha que bonito. Se a gente for então para o livro de Reis, a Bíblia diz que Deus chega para Elias e diz, Elias, vai para a cidade de Serepta. Olha o que Deus falou para Elias. Elias, vai para a cidade de Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Então vamos analisar o texto. Deus já falou, então preste atenção, antes de Deus chegar para Elias, antes de Deus falar com Elias, Deus falou com a viúva, sim ou não? O texto é claro. Então Deus foi lá com a viúva, falou com a viúva, olha, eu vou mandar aqui o profeta, o homem de Deus, meu servo, e você vai cuidar dele, hein? Não é para deixar ele passar fome, não é para deixar ele passar necessidade, tudo que ele precisar você vai dar para ele. Você vai suprir a necessidade dele. Tá bom, Senhor. E aí Deus chega para Elias e fala, Elias, sobe, vai para a cidade de Serepta que a mulher está te esperando. Olha que coisa, hein? Então, duas escolhas tem aqui. A primeira escolha foi a da mulher, que eu acredito que ela tenha dito sim para Deus. A segunda escolha, na realidade, ou não, né? Ela ouviu e ainda ficou por saber se tomaria decisão, se faria realmente o que o Senhor falou ou não. A primeira, então, foi de Elias, de ter obedecido à voz do Senhor e ter feito o quê? E ter ido. E o Elias foi sem questionar, porque quando Deus falou, Elias, já ordenei a uma viúva que te sustente, o Elias poderia ter dito, Senhor, viúva, não sei se isso vai dar certo não, hein? Viúva logo ainda por cima? Sei não, hein, Senhor? Você tem certeza? Será que eu entendi? É certo, Senhor? A mulher não tem marido, como é que vai fazer? Essa mulher está vivendo do quê? Como é que está a vida dessa mulher financeiramente para essa mulher me sustentar? Elias já poderia ter pensado assim, mas ele não pensou. O texto diz que o Elias pegou então o quê? Então ele se levantou e se foi a Serepta. Então Elias não questionou, ou seja, Elias o quê, pessoal? Fez a escolha acertada. Deus deu a ele, ó, faz essa escolha. E o Elias fez. Elias foi. E quando ele chega lá, à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando o quê, pessoal? Lenha. E ele a chamando disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe, traze-me agora também
um bocado de pão na tua mão. E é aqui onde o desfecho começa. Porém, ela disse, viva o Senhor. Aí, olha aqui, para você ver que ela era uma mulher de serva de Deus, irmão. Ela servia a Deus. Ou seja, Deus estava na casa dela. Estava que nem Marta. Olha aí, ela estava que nem Marta, hein? Ela tinha recebido Deus na casa dela. Mas ainda estava o quê? Levada pelos seus próprios pensamentos. Ainda era dominada pelas suas próprias escolhas. Ela era dominada pelas suas próprias escolhas. Viva, porém, o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e o que, pessoal? E morramos. Então, o que ela falou? Qual foi a escolha dela aqui? Dizer para o homem o que, pessoal? Qual foi a escolha dela aqui? Dizer para o homem, olha, amigo, desculpa, mas não dá para fazer isso por você, não. Foi mal, não leva mal não, mas eu não vou poder, água eu até te dou, mas alimentar você, eu não vou poder te alimentar, não. Ou seja, ela ficou em dúvida com relação à escolha. Ela não sabia se fazia o que Deus havia mandado ou se simplesmente tomava a decisão por conta daquilo que ela estava vivendo. Quem está entendendo? Ela simplesmente foi tomar decisões pautadas àquilo que ela estava vivendo, o momento em que ela estava vivendo, o momento que ela estava passando. Ela não olhou para Cristo, ela olhou para a situação. Ela não olhou para o Deus vivo, ela olhou simplesmente para a circunstância. Quem está entendendo, diga amém. Aí o que acontece então? O Elias pega agora e, usado pelo Senhor, ajuda, porque aqui onde é que está? Porque Deus sempre vai nos ajudar, irmão, a fazer as escolhas acertadas. Porque Deus sempre vai querer o melhor para nós. Deus quer o melhor para você. Deus sempre vai nos ajudar a fazer as escolhas acertadas. E Elias lhe disse, não temas, ou seja, mulher, não fica com medo de fazer o que Deus mandou. Ei, não fica com medo de seguir, tomar a escolha acertada que Deus te deu. Não, Deus deu uma direção para você, segue a direção que Deus te deu. Aí diz aí, não temas, vai mulher, e faze conforme a tua palavra. Qual foi a palavra que ela tinha dito? Que ela iria fazer para ela iria fazer o bolo, mas não para ele, mas para ela e para o filho dela. Aí ele diz, faze conforme a tua palavra. Porém, faze-a disso primeiro para quem? Olha lá, primeiro você vai fazer para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Então ela pegou aqui, aí olha que bonito. Vamos lá, continua no verso 14. Porque assim diz, olha Deus aqui usando Elias para falar com ela. Porque assim diz o Senhor. Deus naquele momento falou, mulher, mas eu não falei contigo, mulher? Que medo é esse, mulher? Cadê a confiança? Lembra lá de Provérbios 3:5? Confia no Senhor de todo o teu coração. Ei, mulher, cadê a confiança? Eu falei contigo e agora? Você está se deixando olhar para as circunstâncias novamente? Você está se deixando levar pelo momento? Não fica com medo, não. E aí o que ele diz aí, Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a... Pronto, acabou. Aí aqui o Senhor refrescou a memória dela. Mais uma vez, pessoal, quem tinha que fazer a escolha? Quem tinha que fazer a escolha depois de tudo isso? Era Deus, pessoal? Não era ela. Deus estava aqui, estou te dando a garantia, confia. Se você confiar e fizer o que eu estou dizendo, vai dar certo. Vai dar certo. As coisas vão acontecer. Aí diz aí, vamos lá. E foi ela, olha aí. Ou seja, ela escolheu a boa parte. Uma boa parte que a princípio não seria tão fácil de fazer. Sim ou não, pessoal? Ela escolheu a boa parte, porém não foi fácil de tomar essa escolha, de fazer essa escolha. Não foi fácil pegar e realmente ir fazer o que ela fez. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então ela fez conforme a palavra de Deus. E por ela ter feito conforme a palavra de Deus, olha o que aconteceu. Assim comeu, preste atenção,
Presta atenção. O Elias mandou ela fazer primeiro para quem? Para ele. E depois para ela e para o menino. Sim ou não? Mas olha o final do texto, como é que funciona. Assim comeu quem primeiro, pessoal? Primeiro comeu ela. Olha que forte. Assim comeu ela e ele. E a sua casa, muitos. Pronto, acabou. Você está vendo como é que é a escolha? O Elias disse, vai lá, faz primeiro para mim. Mas o texto está dizendo que ela foi, sim. Mas ela e toda a casa dela se beneficiaram da escolha que ela fez, dirigida pelo Senhor. Quando a gente aprende a fazer as escolhas acertadas, toda a nossa casa é beneficiada. Toda a nossa família é abençoada. Porque Deus cuida, irmão. O cuidado de Deus é grande, o cuidado de Deus é fenomenal, é fora do comum. Aí ele diz que ela e toda a sua casa comeram muitos dias. Aí olha que bonito agora, ó. Da panela não faltou farinha. Ei, irmão, não vai faltar provisão lá dentro da tua casa, não. Ei, não vai faltar a bênção de Deus na tua casa. E quando eu estou falando aqui, agora eu vou, entenda, que aqui nós vamos englobar tudo que nós precisarmos. Não vai faltar a provisão de Deus na sua vida financeira e também não vai faltar o amor de Deus na sua casa, querido. Seja a falta que você está tendo, pastor, está tendo falta de paz lá dentro da casa. Ei, farinha na panela não vai faltar, não. Não vai faltar a paz de Deus dentro da sua casa. Não vai faltar a alegria de Deus dentro da tua casa. Não vai faltar a saúde de Deus na tua casa. Deus vai fartar a tua casa de bens, meu irmão. Está ali, ó. É Ele quem enche a tua boca de bens. É o Senhor. Não faltou farinha. Da panela a farinha, ó. Da panela a farinha não se acabou. Não vai acabar, meu irmão. Não se acaba. Segundo, e da botija o azeite não faltou. Não vai faltar alegria. Não vai faltar unção. Não vai faltar vida, não vai faltar paz, não vai faltar a prosperidade de Deus na tua casa. Não faltou. E olha aí, ó, conforme a palavra de quem? Conforme a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela escolheu o que ela queria. A escolha dela era o quê? Qual era a escolha dela? Não fazer. A escolha dela era não dar o homem de Deus. Mas porque ela escolheu conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta quem? Pelo homem de Deus, pelo Elias. A vida daquela mulher, irmão, foi abundante. Durante todo aquele processo de dificuldade em que aquele lugar passou, na casa daquela mulher nunca faltou, porque a presença de Deus era lá. O Elias representava Deus na casa daquela mulher, a presença de Deus na casa dela. E durante o tempo em que Elias esteve na casa daquela mulher, Deus deu fartura. Enquanto a palavra de Deus não faltar na tua casa, enquanto você seguir a direção de Deus pela palavra, Deus, por intermédio da sua palavra, também não vai deixar faltar nada dentro da sua casa. Deus é Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Quem entendeu, diga amém. Então vamos aplaudir a Jesus bem forte. Louvado seja Deus. Não se esqueça, hein? As nossas escolhas. Então, muita coisa que é a importância das nossas escolhas e a consequência das nossas escolhas. Hoje nós estudamos sobre isso aqui. As nossas escolhas são importantes, mas temos que tomar cuidado com as consequências e com a importância dela. Então, quando você for escolher algo, fale com Deus. Deus tem bênção para você. Vamos orar então agora? Vamos falar com Deus? Vamos colocar nossa família agora no altar de Deus, colocando a nossa família no altar de Deus, clamando a Deus para que a presença dele